tesouro perdido, avaliado em mais de 63 milhões de dólares, em ouro e prata. Agora imagine que esse tesouro existe, mas só pode ser encontrado se alguém decifrar um código enigmático que ninguém conseguiu resolver em mais de 200 anos. Esse é o mistério do Código Bill, um conjunto de mensagens cifradas que supostamente revelam a localização de uma fortuna inimaginável. Mas será que esse tesouro é real? Ou estamos diante de um dos maiores enigmas não resolvidos da história? O Código Bill pode ser a chave para a maior caça ao tesouro da história, ou apenas uma armadilha que nos faz perder tempo. Mas uma coisa é certa: aqueles que tentaram resolver esse mistério tiveram suas vidas mudadas para sempre. Nossa história começa no início do século XIX, nos Estados Unidos. Um homem chamado Thomas Jefferson Bill liderava um grupo de exploradores e caçadores. Dizem que em uma de suas expedições pelo oeste selvagem, Bill e sua equipe encontraram uma mina de ouro secreta, escondida nas montanhas do Colorado. Mas transportar uma fortuna pelo território selvagem era arriscado. Assaltantes, tribos hostis e até o próprio governo poderiam tomar a riqueza deles. Foi então que Bill teve uma ideia: esconder o tesouro em um local seguro e criar códigos cifrados que revelassem sua localização. O grupo enterrou o tesouro em um local desconhecido na Virgínia, e Bill escreveu 3 documentos cifrados que continham todas as informações necessárias para recuperá-lo. Mas o que aconteceu depois ainda permanece um mistério. Em 1822, antes de desaparecer completamente da história, Bill entregou um pacote lacrado a um homem chamado Robert Morris, um hoteleiro de Lynchburg, Virgínia. Bill disse a Morris para guardar o pacote em segurança e que, caso ele não voltasse em 10 anos, alguém apareceria com a chave para decifrar os códigos. Os 10 anos se passaram e ninguém veio buscar os papéis. Morris, curioso, abriu o pacote e encontrou 3 mensagens cifradas, compostas apenas por números. Sem conseguir decifrá-los, ele guardou os documentos por anos, até que, frustrado, decidiu entregá-los a um amigo, que então os publicou em um panfleto em 1885. Foi assim que o Código Bill se tornou um dos maiores mistérios da história. Os 3 documentos continham apenas números. A primeira mensagem, supostamente, revela a localização do tesouro. A segunda descreve o conteúdo do baú. E a terceira lista os herdeiros da fortuna. Mas há um detalhe assustador. Até hoje, apenas a segunda mensagem foi decifrada. O método usado para decifrar o segundo código foi simples, mas brilhante. Alguém percebeu que ele usava a Declaração de Independência dos Estados Unidos como chave. Cada número representava a posição de uma palavra na declaração, revelando um texto escondido. Mas, se conseguimos resolver um dos códigos, por que ninguém conseguiu decifrar os outros 2? E se o Código Bill nunca tivesse sido real? E se tudo isso fosse apenas uma invenção inteligente, criada para enganar caçadores de tesouros
e vender um livro. O primeiro registro do Código Bill apareceu apenas décadas após a suposta existência do tesouro. Ele foi publicado por um homem misterioso, cujo nome real nunca foi confirmado. O livro foi lançado anonimamente, mas muitos acreditam que seu verdadeiro autor foi James B. Ward, o próprio editor da publicação. Ele queria apenas vender cópias do livro e criar uma lenda irresistível. Então fica a pergunta: o Código Bill realmente esconde um tesouro ou sempre foi apenas um enigma sem solução? Ao longo dos anos, centenas de pessoas tentaram encontrar o tesouro. Mas e se alguém já o tivesse encontrado e o tivesse escondido novamente? Há rumores de que nos anos 1930, um grupo de exploradores teria conseguido decifrar parte do código, mas algo aconteceu. Eles desapareceram sem deixar rastros. O tesouro pode ter sido recuperado por alguém que decidiu mantê-lo em segredo. O governo? Uma sociedade secreta? Ou algo ainda mais sinistro? Se alguém encontrou o tesouro, por que nunca ouvimos falar sobre isso? Talvez porque certas histórias não possam ser contadas. O Código Bill sempre foi associado a um tesouro de ouro e prata. Mas e se não for só isso que ele realmente esconde? Muitos especialistas tentaram decifrar os textos restantes, mas nunca conseguiram. Alguns dizem que é porque não estamos usando a chave certa. Já outros acreditam que não deveremos tentar. E se o Código Bill for mais do que apenas números? E se for um conhecimento proibido, codificado para proteger um segredo muito mais perigoso? Talvez o verdadeiro mistério do Código Bill não seja um baú de ouro, mas algo que nunca deveria ser encontrado. 200 anos depois, o ouro continua perdido. Ou talvez nunca tenha existido. Mas o Código Bill persiste como um enigma, um desafio e um aviso. O que há no fim desse mistério? Apenas aqueles que forem longe demais talvez descubram. Mas às vezes, alguns mistérios foram feitos para nunca serem descobertos.